gente, mais um vídeo do nosso projeto de MySQL, tá? Hoje a gente vai falar sobre criação de tabelas e colunas, né? Como eu tinha falado para vocês, um banco de dados ele é formado, né, de tabelas que são formadas por dados organizados em colunas, ok? E aí, essas tabelas, né, e colunas que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? É sobre a criação de tabelas. Todo banco ele é formado por tabelas que, consequentemente, são formadas por dados. Então, a gente vai ver agora como a gente cria, né, essas tabelas e adiciona as colunas, tá? As nossas tabelas elas podem conter diferentes tipos de dados. Vou mostrar a sintaxe aqui para vocês. A gente tem o comando para criação de tabelas sendo create table, e que é o nome da tabela que a gente gostaria de criar, né? Depois que a gente digitou isso aqui, a gente abre parênteses e coloca as colunas que a gente quer dentro dessa tabela. Podem ter N colunas, ok? É só você botar o nome da coluna e o tipo de dado que ela vai receber. Por exemplo, você não pode botar uma coluna que vai receber diversos tipos de dados, sabe? Você tem que botar um tipo de dado específico. Se você quer botar mais de uma coluna, você pode botar vírgula, aí bota coluna, tipo de dado, vírgula, enfim, fazer isso dependendo da quantidade de colunas que você quer colocar, ok? Falar um pouco sobre constraints, né? Constraints elas são restrições, né? Regras que são aplicadas a colunas ou tabelas de um banco de dados para garantir a integridade e a precisão dos dados. Então, elas ajudam a manter a qualidade dos dados, evitando entradas inválidas, né, e assegurando que os dados atendam a certos critérios, né. Aqui tem uma tabela de algumas constraints, né, que a gente mais utiliza. Basicamente, constraints é tipo uma regra para sua coluna aceitar certo tipo de dado, ok? Vocês vão ver isso quando a gente for definir essas aqui. Por exemplo, o not null. A gente usa isso aqui quando vai definir uma coluna para garantir que você não vai conseguir inserir valores nulos, então não aceita valores nulos. Esse unique aqui é para garantir que os valores não sejam iguais, ou seja, sejam únicos. A gente tem duas chaves, né? A primary key e a foreign key, que é a chave primária e chave estrangeira. A chave primária, né? Essas chaves aqui elas servem para fazer relacionamento, né, de tabelas, né, trabalhar com bancos relacionais. Então, a chave primária ela não aceita valores nulos e os valores têm que ser únicos. Você só pode ter uma chave primária, né, para certo tipo de dado. As chaves, né, estrangeiras elas também estabelecem esse vínculo, mas ela não tem as mesmas restrições do que uma chave primária. O check garante que todos os valores satisfaçam uma certa condição que você vai especificar. Basicamente é assim, você vai botar um dado na sua tabela, numa coluna específica, e você não vai conseguir adicionar esse valor se ele não, né, satisfazer uma condição que você vai colocar lá. O default ele define um valor padrão caso você não insira nada. Para a coluna ficar vazia, você bota um valor padrão. A gente tem diversos tipos de dados, né, para a gente armazenar nas nossas tabelas, né, enfim, nas nossas colunas. Vou mostrar para vocês, né, sobre os tipos de dados numéricos, né, os mais famosos que a gente tem. A gente tem o tipo de dado inteiro, né, que tem valores nesse intervalo aqui. O decimal, né, que são valores com uma precisão especificada. O float ele armazena valores e até 6 dígitos. Double ele armazena valores com uma precisão maior, ok? De até 16 dígitos. Agora, qual é a diferença entre eles, tá? O int e o decimal, eles têm como você definir o tamanho, ok? De números que você quer. É importante, tá? A gente usar, cada vez que a gente vai criar uma tabela, um banco específico, a gente usar tipos de dados mais específicos. Por quê? Porque isso vai otimizar o nosso banco, otimizar as nossas consultas, entendeu? Principalmente isso de limitar tamanho de dado, porque às vezes você pode colocar um dado muito grande sem nenhuma necessidade, sabe? Ou alguma pessoa coloca e você não queria. Aí acaba deixando o seu banco muito pesado. E aí você consegue limitar,
né, entre esses parênteses aqui. Tipos de dados de caractere são tipos de texto, né? A gente tem o char, que armazena, né, um certo caractere fixo, né, com um comprimento especificado, né, entre esses parênteses aqui. A gente tem o varchar, ele permite valores de textos variáveis, né, com comprimentos diferentes em cada coluna. A gente tem o text, que armazena dados de textos longos, né, textos maiores com comprimento de 1 a 4 GB, ok? Bom, aqui tem um exemplo, né, da criação de uma tabela. Não vou fazer isso aqui na prática com vocês, porque lá no Workbench a gente já está trabalhando com um banco bonitinho, então eu não vou criar nenhuma tabela dentro dele, só para mostrar para vocês aqui como faz, tá? A gente digita o Create Table, aqui o nome da minha tabela vai ser contatos. E aí, entre parênteses, eu botei todas as colunas que eu quero que tenha dentro dessa minha tabela, como ID, nome, endereço e data de nascimento. ID estará recebendo dados do tipo inteiro, com uma limitação de 100. Só que essa coluna aqui vai ser uma chave primária não nula, ok? Assim como nome vai receber tipos, né, tipos de dado do varchar, com limitação de 50 caracteres, não nulos também. Endereço varchar 50, não nulo igual ao nome, e data de nascimento está com um tipo de dado diferente, que é o DateTime, que é um tipo de dado para datas, né, que eu não falei aqui, mas existem também. Bom, falando sobre o Select. O Select, ele serve para a gente fazer consultas nas nossas tabelas, mas consultas de me mostrar os dados que tem dentro dessa tabela, ok? O jeito mais simples da gente utilizar o Select é o Select com asterisco. Isso significa que a gente quer selecionar todos os dados de uma tabela específica, tá? Essa é a sintaxe. Esse asterisco não faz parte da sintaxe básica do Select, a gente só bota aqui porque ele é o mais utilizado, que é para selecionar todos os dados da tabela, de uma tabela específica. O from, né, é uma cláusula que ela especifica da onde esses dados vão vir. Nesse caso, vem da tabela que a gente vai estar especificando, ok? Vou mostrar para vocês no Workbench como funciona essa... Deixa eu mudar aqui a visualização. Como funciona esse select. Aqui, a gente tem... Eu botei os exemplos aqui para ficar mais fácil a gente não perder muito tempo. Tá igual a sintaxe que a gente botou lá no slide, select asterisco, from, e botei uma tabela que a gente tem aqui no nosso banco, ok? E aí eu vou rodar, Ctrl Enter, e ele mostra aqui os dados que tem dentro dessa tabela de apadrinhamento. Como eu botei o asterisco, ele me colocou tudo daqui. Se eu quiser, por exemplo, vou dar Ctrl C, Ctrl V pra gente selecionar só uma certa coluna, ok? Então eu posso botar select membro, que é o nome da coluna, from apadrinhamento. Se a gente der Ctrl Enter, ele mostra só a coluna de membro, ok? É assim que a gente utiliza o select. Agora vamos ver algumas cláusulas, vou só limpar aqui embaixo, algumas cláusulas que a gente tem também do select. A gente tem o select as, que permite a gente renomear colunas. É importante falar que esse select as, ele não altera o nome da coluna no banco propriamente dito, mas sim muda na forma com que você vai visualizar. Então, quando você rodar o select as, ele vai te mostrar a coluna com um nome diferente, renomeado, mas ele não vai mudar o nome da coluna, ok? Então, a sintaxe do select as é select, é a coluna que você quer, as, o nome da coluna, o novo nome que você quer dar para ela, e a tabela de onde essa coluna vai vir, ok? Select coluna, as, novo nome, from, tabela. Falar sobre o select limit antes da gente ir pro Workbench também. O select limit a gente utiliza para limitar quantas linhas o programa vai retornar para a gente. A sintaxe dele é select um certo dado
de uma tabela limitando a um número específico. Por exemplo, se eu quero selecionar só as primeiras 5 linhas, a gente pode selecionar todos os dados da tabela, limitando a 5 linhas, ok? Vamos ver na prática como esses dois funcionam, tá? Aqui eu botei um exemplo de Select As e Select Limit. Nesse Select As, a gente vai selecionar a coluna ID membro contratante que está na tabela produtos. Vou só mostrar aqui para vocês, que aparece aqui embaixo, ó. ID membro contratante é essa coluna aqui que a gente vai renomear as. Eu mudei o nome dela para ID membro, tá menorzinho, e botei a tabela, né, de onde ela está saindo. Então a gente dá Ctrl Enter, pronto, ele me mostra a coluna que eu quis, que eu botei aqui, que eu especifiquei, e me retorna ela com outro nome, ID membro. Mas podem ver que o nome da coluna não mudou. Se você quiser botar aqui um select para ver todos os dados da tabela, por exemplo, select asterístico from produtos, ele me mostra todos os dados que tem nessa tabela produtos. O ID membro contratante continua com o nome anterior, porque o select ele serve só para consulta, ele não muda nada no seu banco, ok? Só a forma com que a gente vai visualizar esses dados. Perfeito? Agora sobre o select limit, eu acabei não limitando ainda, mas só copiei o código aqui. A gente pode pegar os dados da nossa tabela de projetos e limitar das 5 primeiras linhas. Então, eu vou mostrar para vocês sem o limite, como é que vai acontecer. Ctrl Enter. Eu tenho 7 registros dentro da minha tabela de projetos, ok? Agora, digamos que eu queira limitar as 5 primeiras. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui embaixo, porque é só adicionar aqui depois um limite e o número de consultas que eu quero, limite 5, ok? Vamos dar Ctrl Enter. Ele me retorna a mesma tabela, só que agora mostrando só as 5 primeiras linhas, os 5 primeiros registros, ok? Vou fechar aqui, voltar para o nosso slide. Bom, agora a gente tem o Select Distinct. O Select Distinct, a gente utiliza ele para trabalhar com dados que são distintos entre si. Então, ele retorna valores que são distintos, né, diferentes. Enfim, a sintaxe dele é Select Distinct, as colunas que a gente quer fazer isso e a tabela, ok? Então, por exemplo, se você tem uma coluna com vários valores que são iguais, ele vai retornar só aqueles dados diferentes entre si, ok? Vou mostrar para vocês aqui. Ele está utilizando aqui o select distinct, membro diretoria. Então a gente são duas colunas da tabela membros. Aqui, ó. Tabela membros, diretoria e membro. Então vamos rodar isso aqui. Ele me retorna os nomes que são diferentes, ok? Se eu quero só diretoria, é só você vir aqui, apagar. Deixa eu fechar isso aqui. Ele vai me retornar só os valores que tem as diretorias distintas. Pronto, ele me retorna só 4 valores em que os dados que estão na coluna de diretoria são distintos entre si. Não tem nada aqui que é repetido. Se eu não quero só diretoria, eu quero... É porque os membros já são distintos, né? Mas, por exemplo, idade. A gente pode vir aqui, idade. Tem que ser igual tá escrito na coluna, ok? Idade, Ctrl Enter. Pronto, ele mostrou as idades distintas. Então é isso, gente. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigada.